Bom dia. Mais um dia nos concedeu o Senhor, nessa manhã de segunda-feira, e hoje nós estaremos aqui com um culto de consagração pela manhã, trazendo uma palavra para a reflexão da nossa vida. E hoje nós vamos falar de, um, de uma vida com Deus, uma vida separada, porque quando nós começamos os dias, nós começamos, primeiramente, agradecendo a Deus pelo dia que o Senhor nos deu, porque quantos deita para dormir e não acorda. E é uma vitória quando nós levantamos, né, e acordamos, e muitas das vezes nós sabemos que respiramos esse ar que Deus nos deu para a gente. E hoje a vida do homem, né, é tão difícil quando ele não presta, não tenha um contato com o Senhor pela manhã. Segunda-feira de manhã tem muita gente que sai para trabalhar, que sai para seja fazer, outro sai para fazer algo pessoal. E nós estamos aqui hoje falando de uma palavra que está em conta em Romano, a vida, a vida em consagração. Nós estamos falando de principalmente a nova vida debaixo da graça, né? Que é tão difícil também a gente hoje sentir a presença de Deus se não for buscar uma vida separada para servir a Deus. E nesse dia de segunda-feira, eu quero fazer agradecimento por todos os momentos que nós passamos juntos à noite. E hoje nós estamos aqui, esse dia de segunda-feira, falando, levando uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de gratidão, uma palavra de vitória, porque nos dias que nós vivemos, quantas pessoas precisam de uma palavra? Muitas pessoas, às vezes, acordam, mas não acorda bem, uma acorda triste. E isso significa que quando nós estamos na presença de Deus, a nossa vida é diferente. Ontem eu falei sobre isso na igreja, que às vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão dentro de um templo, mas não tem uma vida de diferença, uma vida totalmente separada. Às vezes, a Bíblia diz que nós não podemos estar cocheando, quando Elias falou para Acabe, você não deve cochear em dois pensamentos, você serve Deus ou serve a Baal. Então, nossa visão hoje é uma visão bem clara, uma vida de consagração, um relacionamento com Deus. Nós estamos falando de você se relacionar com Deus na sua vida que hoje você vive. Então, a nossa base hoje vai ser em Romano 12. Quando Paulo fala a carta de Romano, para que o povo romano venha, muitas das vezes são um povo idólatra, são um povo que muitas das vezes conquistou império, que conquistou a base de guerra, e nós vemos que hoje a diferença de uma vida com Deus é você estar dentro de um conteúdo espiritual, trazendo para dentro da vida do homem uma vida de posicionamento com Deus. Porque está tão difícil hoje ter um posicionamento com Deus, a pessoa se posicionar com Deus, porque em tudo nós sabemos que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela procura ter uma relação totalmente dentro dos padrões parâmetro bíblico. Então, essa vida que nós hoje falamos é uma vida separar, você se separa de tudo que aquilo que é pecado. Né? O livro de Amós fala que Deus, ele não andarão dois juntos se não tiver acordo, porque Deus realmente
O homem anda, pode andar junto conversando com outro homem, ter uma comunhão com outro, uma pessoa ter uma comunhão com, mas tem que haver Deus. Ele muitas das vezes fala, por que Deus fala que não andarão em dois se não tiver culpa? Porque Deus, a visão de Deus é totalmente diferente da do homem, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. E hoje nós falamos de uma vida consagrada, porque nesses dias que nós vivemos, um dia atuais que nós falamos que a igreja vive, procura ter uma visão de uma vida de separação. Então, nós vamos aqui, primeiramente, dizer assim, né? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: rogo, pois, irmão, que pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E mais transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável, a perfeita a vontade de Deus. Aqui Paulo já está mostrando para o homem que nós temos que ter uma vida de, como diz a palavra, né, misericórdia. O que quer dizer misericórdia? A Bíblia fala sobre a misericórdia de Deus, são a causa de nós não estarmos sendo consumidos. O que é consumir? Está totalmente... quando a Bíblia fala de Ananias e Safira, eles foram consumidos, eles foram... Deus totalmente, ele foi destruído, né? Deus mandou o fogo que consumiu Safira e Ananias. Vamos dar exemplo, porque eles chegaram para o homem de Deus e falaram coisas que eles não fizeram. Eles venderam uma propriedade, né? Que aquela propriedade que eles venderam era para o serviço da obra de Deus, para ajudar a igreja primitiva, primeira igreja constituída na Terra. Então, nós vemos aqui que o parâmetro hoje da igreja é uma vida de separação, de buscar em Deus ou no homem, buscar o homem, uma vida de se separar do pecado, da mentira, do engano, da malícia, e viver uma vida honrada com Deus, uma vida totalmente de pureza. Hoje nós vivemos uma vida, o tempo que nós vivemos é um tempo que você vê que os sinais da vinda do Senhor está acontecendo. Não tem para onde o homem correr. Nós vivemos nos dias de assolação, né, do sol, está a camada de ozônio, né, está se abrindo, e a Bíblia diz que esse tempo que nós vivemos já é um tempo que está mostrando os sinais da vinda do Senhor. E Paulo aqui diz assim: rogo, irmão, pois pela misericórdia de Deus, apresentai o vosso corpo. Irmão, o que é maravilhoso é a gente estar dentro da presença de Deus, levando uma vida de honra para o nosso Deus, mostrando que o nosso corpo não é para o pecado, o nosso corpo é para serviço, favorecendo o nosso corpo para Deus, ou levando o nosso corpo a ser consagrado para que Deus possa usá-lo como canal de bênção. Então, e nós também viver uma vida de sacrifício. Sacrifício não significa só o jejum, não. Às vezes a pessoa fala assim: eu jejuo. Não, isso é um jejum, sim, trazendo, buscando dentro do sangue, na alma, que é uma pureza. Mas a Bíblia fala que não adianta você jejuar se você também não se separasse para servir de Deus. Você pode jejuar 2 dias, 3 dias, 4 dias,
Mas o propósito de Deus não é somente o jejum, mas é sim, é você se dar para Deus. Então, isso é muito importante nessa manhã. É você saber que a vida não é só de convivência, de você estar dentro de um padrão, dentro do mundo, buscando as coisas mundanas. Não, é buscar as coisas também, é tirar um convívio, um momento para servir a Deus em espírito e em verdade. Então, Paulo dizendo, irmão, rogo, né? Paulo falando com amor para eles, apresentai o vosso corpo com amor a Deus, como você se sacrifica, colocando para serviço do amor, da misericórdia para com Deus. Porque é tão difícil hoje, o homem vive uma vida agitada, uma vida totalmente debaixo, né? De coisas, fazendo coisas que ele mesmo não tem tempo. Vamos dizer, nós falamos sempre que o domingo é dia do Senhor, mas quando Deus fez o mundo, ele não criou só o domingo, não. Ele criou os dias, são 7 dias. E o 7 termina, fecha. Então, nós falamos que todos os dias é dia de servir a Deus. Você pode estar trabalhando, você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar dirigindo o ônibus, você pode ser uma doméstica, você pode ser um faxineiro, você pode ser um empresário, você pode ser uma empresária, você pode ser um maquinista de trem, um piloto de avião, você pode ser uma aeromoça, você pode ser tudo, mas com a vida separada para Deus. Isso tudo significa que você pode, nós vamos fazer se isolar, se separar, né, para que a obra de Deus na tua vida venha crescer. E aqui Paulo ele fala bem isso, que nós devemos apresentar nessa manhã, o dia todo, ter uma comunhão com Deus, você tirar um tempinho, você na hora do almoço, você que está trabalhando, né? Uma hora de almoço. Quantas firmas nós vemos que o patrão, eu conheço vários patrões de pessoas que quando eu mesmo já fui chamado para orar em, em firma, que o patrão ele mandou me chamar para ir orar. E isso significa o quê? Que ele reuniu os empregados para, por aqui um momento, se colocar para Deus aquele momento. Então, isso é muito importante quando você se posiciona em oração, se separando um momento para Deus, porque a igreja tem que se ataviar para poder, quando o noivo vier, ela está disponível para o noivo. Porque tem que haver, tem que haver disponibilização para noivo. E a Bíblia diz que, a Bíblia fala claramente, onde eu estava falando, sobre o azeite da botija da viúva. Hoje eu estou falando da palavra que leva para o homem uma separação, separar-se para Deus, para servir uso exclusivo a Deus. Então, amado irmão, você que é ouvinte acompanhando, conversando com o pastor Ocimar da Costa, hoje você está ouvindo uma palavra que leva a você uma vida de santificação, porque muitas das vezes a Bíblia diz tudo que ligarem na terra será ligado no céu. Então, a partir desse momento que nós conversamos, nós falamos da palavra, nós estamos tirando esse momento. Minha irmã, você pode estar com lutas, cheio de luta com o teu marido, principalmente, às vezes, ele não é crente, e muitas das vezes ele proíbe você de ir para a igreja, porque tem marido que não entende, né? Uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, muitas das vezes a Bíblia fala que ele não conhece a verdade, ele se torna uma pessoa
ignorante, ignorância, porque não é porque ele faz ignorância, espanca, não, é porque ele não tem o conhecimento que você tem da palavra de Deus. E às vezes as pessoas hoje, ela, ela, ela não tem paciência com o marido porque ele não é crente. Mas você pode, através da sua atitude de mulher de Deus, ou, vamos dar exemplo, de uma serva de Deus, separada para a obra de Deus, você pode santificar o teu marido e ele vir se converter-se para Deus, e você se tornar uma vida de... os dois caminham, não estava falando, que não é bom que muitas das vezes, a maioria, não vou dizer a minoria, não, a maioria, pega a mulher, deixa a mulher na igreja e vai para outro lado, ou às vezes está em casa, fica em casa, a mulher vai para a igreja, ou a mulher deixa o marido na igreja, vai para outro lado, para cá. Isso não se torna um casamento, se torna um ato que a pessoa não está dando crédito à palavra de Deus. Ela tá, mas por isso você, como conhecedor ou conhecedora, você não pode jamais deixar essas coisas afetar o teu casamento. Porque muitas das vezes eu vejo pessoas que estão na igreja, começam a orar, pedir a Deus, Deus me dá um varão ou uma varoa, e começa bem, começa a orar, Deus, às vezes Deus dá, mas muitas das vezes a pessoa também tem aquela coisa de, às vezes, apanhar também, casar com julgo desigual. Às vezes a pessoa... Isso depende também, isso, vamos dar um exemplo, que isso também, nós não vamos falar que a pessoa que casa com a pessoa, às vezes, que não é crente, que ele vai se tornar um impedimento na tua vida, não. Não é isso. Mas a Bíblia aconselha que nós não podemos ter julgo desigual. Quer dizer, as pessoas têm que saber que você pode até casar com um crente e o crente também ser desinteressado da obra de Deus. Às vezes fica em casa e às vezes não vai para a igreja, você fica orando, insistindo para ele ir para a igreja, ou para o seu filho ir para a igreja. Ah, meu filho não vai para a igreja. Ah, eu queria que a minha filha fosse para a igreja. Mas você tem que entender uma coisa: a mulher sábia, ela leva edificação para a sua vida, ela leva edificação para os seus filhos, para a sua filha, porque ela, um dia, ou ele que está afastado, ou ela que foi afastado, eles estão fora do caminho do Senhor, você tem que perseverar em oração, em atitude, e não desfalecer a sua força, para que eles possam ver uma atitude de você. Não precisa você levar com punho forte, não, porque você não vai levar ele com força, não. A Bíblia diz que tem que ser força espiritual, força do Espírito. Então, hoje nós estamos falando de uma vida separada com Deus, uma vida dedicada a ser ao serviço da obra de Deus. Então, para isso, hoje eu quero lhe dizer que você pode fazer todas as coisas, pode, também trabalhando, né? Muitas das vezes as pessoas deixam de trabalhar, deixam de fazer as coisas. Não, você pode fazer até no trabalho. Às vezes, o sacrifício a Deus não se torna simplesmente você deixar seu trabalho, deixar os seus afazeres para servir a Deus, não. Deus entende, a Bíblia fala que até mesmo o trabalhador ele é digno do salário dele, porque ele precisa, nos dias que nós vivemos de quarentena, a pessoa debaixo dessa enfermidade, muitos contraíram a enfermidade, desde da coronavírus, a chikungunya, da dengue hemorrágica, e outras dengue normal, outras enfermidades. Nós vemos aí as crianças também sendo assoladas, mas tudo isso que nós estamos falando tem cura. Para Deus tem cura. A Bíblia nos dá a resposta que Deus cura a pessoa. Não é só o médico, não. A medicina cura. O câncer, Deus cura. Mas não vamos também levar, dizer assim,
porque Deus cura, nós vamos levar a pessoa, não, leva um médico, tem um tratamento, tem pessoa que sobrevive muito tempo, às vezes um câncer, um HIV ou outros tipos de enfermidade, né? Então, você pode ter uma vida digna de um cidadão, de uma pessoa ao serviço da casa de Deus. Nós vemos que os dias que nós vivemos é um dia de você hoje tornar-se esse dia especial para Deus. É levar a Deus, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e ademais das coisas serão acrescentadas. Agora, nós sabemos que hoje, o homem hoje, o homem atual, ele é cheio de ansiedade. Ele é ansioso, ele é ansioso em tudo que ele faz. Ele quer um negócio, não é para amanhã, não, ele quer para agora. E às vezes tem coisas que Deus não dá agora. Às vezes tem que estar orando, buscando ao Senhor, se dedicando a Deus para poder você ter uma vida consagrada, porque consagração você pode alcançar com degraus devagarzinho, tornar-se puro para Deus, mas para isso você tem que usar e apresentar, né, como Paulo diz, o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós falamos que esse corpo aqui não foi feito para se prostituir, não foi feito para se adulterar, ou falo que o julgo desigual não pode se tornar uma pessoa casar com pessoas não crentes, sim, mas desde o momento que você também começa, você ter um casamento e vive uma vida também de traição, vivendo traindo a tua mulher ou traindo o teu marido, você acaba adquirindo, você não está traindo o seu marido, não, você está traindo para você maldições, para os seus filhos, maldições, você está atraindo futuramente um casamento do seu filho, da sua filha, cheio de mesmo situações de adultério. Aí, futuramente, ele vai ter uma esposa e vai estar atraindo, porque isso aí vem de uma maldição, de uma atitude errada de um casal, ou de um marido que também tem uma atitude errada, o filho vai também querer fazer, olhando, vamos dar um lar que venha a ser problemático, analisa bem. Um lar cheio de problema, onde o marido ele usa dependência química ou bebida alcoólica ou outros tipos de situações de espanca a mulher, porque hoje em dia as coisas, o homem, dependendo da mente, da posição humana hoje, né? A pessoa não quer dizer estar dentro de um templo ou estar dentro de um ministério, não quer dizer que ele se torna santo, não, que ele pode também estar dentro da igreja espancando, espancador ou espancadora, ele pode, muitas das vezes, estar se relacionamento fora do casamento com uma pessoa que, às vezes, Deus, a Bíblia diz que hoje, quando nós fazemos um casamento, antigamente até a morte separe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, antes da morte, quem separa é um adultério, quem separa é uma prostituição. Às vezes, um casal de jovem começou um relacionamento agora, porque relacionamento não é a três, relacionamento é a dois. É a mesma coisa que eu falei aqui, Amós, quando Deus fala que não andarão dois juntos, senão, quer dizer, um há de aborrecer, a Bíblia diz, não devemos servir dois senhores, um há de amar, outro há de aborrecer. Se você servir a Deus, o diabo vai ficar irado com você. Porque a tendência do homem de Deus, quando coloca uma vida de consagração, uma vida de atitude para Deus, o diabo não vai deixar por menos, vai deixar barato. Tem pessoa que fala assim, eu não faço obra de Deus. Você não faz, porque se você quiser ter uma vida com Deus, você tem que optar por aquele propósito. Então, aqui, Paulo está falando que o vosso corpo, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Imagina, eu racional, eu tenho raciocínio, eu não sou um animal, não sou um bicho, porque muitas das vezes um bicho ele se torna mais carinhoso, se torna mais amigo do que um ser humano. Mas
O que eu quero dizer é que você deve ter um sacrifício vivo. Nós vemos que a palavra de Deus em Salmo 40 é: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. E o título do Salmo diz assim: é, obedecer, obediência é melhor do que se sacrificar. O que quer dizer? Eu posso me sacrificar para Deus, mas eu vou obter em Deus uma vida de obediência. Quando Davi, no Salmo 51, quando Davi diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele se coloca dizendo que em pecado, porque o homem natural, ele desde criança, ele herdou um pecado natural de pai e mãe, vem geração, não é só o meu pai e minha mãe que não, eu também tenho um pecado. Porque é isso que Deus veio quebrar, o sangue, Jesus veio quebrar. É essa maneira de a gente nos posicionar para pecar. Porque a Bíblia diz que todo pecado foi afastado da glória de Deus. Nós fomos totalmente afastados, porque nós sabemos que uma vida com Deus se constitui em obediência, não em sacrifício só. E sacrificar é bom, mas obedecer é melhor do que você se tornar escravo do pecado. Então, nós temos o quê? Primeiramente, obedecer. Eis que o Senhor, obediência é melhor do que sacrifício, atende melhor do que a gordura do carneiro. Então, Samuel 15, 22. Então, quer dizer, é isso aí. Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, porque você se tornando uma pessoa fazendo um sacrifício é bom. Vamos dar exemplo, eu me sacrifico sim. Me sacrifico, vou para a casa de Deus, às vezes eu tenho que andar um pouquinho a pé, mas é prazeroso, é prazeroso. Por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo obrigado, não. Eu não faço nada para Deus obrigado, eu gosto de fazer para Deus, por isso eu estou aqui. Então, me posicionando meus dias na obra de Deus, porque eu vivo na obra de Deus, mas também vivo no mundo que Deus criou. Então, quer dizer, o universo. Então, primeiramente, você quando vive, o seu corpo se separa para Deus, você se torna vaso para Deus. Então, Deus ele quer que o homem hoje se torne dependente dele. Por quê? Através disso, você pode se tornar uma pessoa não perfeita, perfeita só Jesus. Só quem foi 100% foi Jesus. Então, Jesus quer que você chegue também a 50%, dependendo da sua busca para com Ele. Agora, quando você se torna uma pessoa que sacrifica a sua vida para Deus, você alcança aqui embaixo o devido uso dos dons, quer dizer, você acaba adquirindo dons espirituais, porque a igreja hoje, ela tem que, principalmente a pessoa que chegou agora para o Senhor e aceitou Jesus. Aqui fala sobre dons espirituais, a pessoa às vezes aceita Jesus, mas não procura se adaptar, buscar a Deus, porque muitas das vezes a pessoa hoje, no novo convertido, que eu tenho observado, estão diferentes daquilo de antigamente. Quando conheci esse lado Jesus, esse lado maravilhoso, a igreja ela era tão cheia que a gente, para chegar, às vezes as pessoas ia para frente e aceitar com a mão levantada, já chorando, já muitas das vezes cansada, às vezes eu via a tristeza, e quando ele voltava, o semblante dele mudava, que o Espírito Santo tomava posse, como tomou de Sansão. Então, isso é prazeroso, que quando você vê um crente cheio do Espírito, se tornando utilidade para Deus, ele se consagrou. Vamos dar exemplo, subir no monte. Tem pessoas que não gostam de monte, acham que monte é só para bode. Não. Se não houvesse monte não é só para bode, monte é para pessoa
que quer se tornar uma pessoa, quer se separar, vamos dar exemplo, quer ficar sozinho, quer falar com Deus. Às vezes, muitas pessoas também começam a orar, outro, ninguém ora, cada um tem uma mania de orar, um ora baixo, outro ora alto, outro às vezes fica em espírito de oração, que é a melhor coisa é você ficar orando, como Ana fez. Ana entrou no templo, ela não ficou gritando: Deus, eu quero um filho, Deus me dá um filho, fazendo aquele escândalo, chamando a atenção do sacerdote Eli. Não. Ana, ela foi uma mulher que nos mostra que Deus ouve o crente em segredo, em calado, né? Então, tornar-se tornar sua vida para Deus em utilidade para a função da obra de Deus, se tornar um missionário. Hoje em dia tem tanto missionário, eu digo que às vezes você pode ter carteirinha de missionário, você pode ter carteirinha, mas isso aí não significa nada, não. Significa uma identificação da sua vida, da sua igreja. Mas no mundo espiritual isso não quer dizer nada, não. Você tem que totalmente se posicionar, seja você o que for. Hoje as pessoas estão tão feridas, as pessoas, né, da igreja estão cheias de problema que muitas das vezes ela acaba, se ela não tiver um pastor conselheiro, um pastor amigo, um ombro amigo, ele acaba, não é confundindo amizade com liberdade, não, irmão, pelo amor de Deus. É você ter uma comunhão com o teu pastor, ele vendo de abraçar, te orar por você, para você ter uma vida com Deus. Isso é muito importante. O pastor também é exemplo disso na nossa vida. O meu primeiro pastor, né, que me abraçou, que me abraçou, ele foi uma pessoa que não estava sempre perto de mim, não. Ele tinha a sua função, tinha suas ovelhas também, não tinha só eu de ovelha. O campo era grande, mas eu me colocava como ovelha daquele pasto, porque o pastor, ele faz falta na vida de uma ovelha. Quando a ovelha tem essa característica de amor para com o pastor, porque tem ovelha que vai para a igreja, muitas das vezes nem se interessa pelo pastor, e o pastor também, às vezes, não se interessa pela ovelha, mas a ovelha que se dedica não precisa simplesmente Meu pastor não tinha tempo, mas eu estava sempre na casa do Senhor, servindo a Deus, porque eu não estava servindo ao homem, eu estava servindo, eu fui chamado para a obra do Senhor. Então, a importância é isso, é você se tornar uma pessoa, não importa se você hoje tem uma vida toda cheia de padrões de trabalho, e você não se tornar uma pessoa totalmente tendo dependência de Deus na tua vida. Então, a palavra de Deus, ela fala sobre isso, sobre a dedicação a Deus, levando a você a se dedicar ao serviço da obra de Deus. É você se posicionar como sacrifício vivo, né? Porque nós temos vida. Então, por isso que a Bíblia fala, sacrifício vivo, eu estou com vida, eu vou fazer sacrifício que Deus vai se agradar, não sacrifício para me poder me prejudicar ou então me tornar doente por causa da obra de Deus, não. Porque antigamente, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem pessoas que fazem a obra desordenadamente, faz a obra, às vezes não se cuida, se relaxa, sua saúde, às vezes o médico passa um remédio, a pessoa acha que Deus vai curar. Não, é se cuidar. Nós tivemos aqui palestra sobre o cuidado que a pessoa tem que ter com o corpo, uma diabetes, o exercício, né? A caminhada, tudo isso, quando a pessoa pode fazer com Deus, tirar esse momento para com Deus. Você que caminha, pode caminhar orando a Deus, prestando atenção naquilo que Deus tem para você. Então, tomando atitude de servo de Deus, tomando atitude
que você não foi simplesmente chamado para servir a Deus dentro de um tempo, se tornar muitas das vezes uma pessoa, eu vou para a igreja e não tenho tempo para Deus. Se você não tiver compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com você. Se você não se compromissar com a obra de Deus, como é que Deus vai se compromissar com você? Ele pode te abençoar, mas não significa que você vai buscar. Tem pessoas que continuam, não é batizar com o Espírito Santo, também não tem interesse. A pessoa, muitas das vezes, está dentro de uma igreja, mas está aí para se sacrificar, não está aí nem para, vamos visitar. Nem procura, às vezes ele é tão, o mundo dele é só dele. É um egoísmo, uma pessoa egoísta, que muitas das vezes ele tem que só ver a parte dele, a parte dos outros, de uma vida que está precisando, porque Deus vai requerer. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a mim mesmo. Amar o próximo não é você. Vamos dar exemplo. Tem pessoas que até doam as coisas, doa alimento, isso é muito favorável. Mas Deus não quer somente isso, não. Deus que não quer que você, Deus também quer que você se doa, que você dá o donativo, para que você possa ir levar para a pessoa e abraçar. Quem sabe é uma pessoa que está afastada do caminho de Deus. Você manda o donativo e acabou. Aquela pessoa não. Então, existe uma situação que hoje nós vivemos, como Paulo descreve na sua palavra, que a Bíblia diz, que nós devemos apresentar o nosso corpo agradável. Você, minha irmã, você, meu irmão, que está ouvindo essa live, você que hoje faça seu comentário, o que é uma vida com Deus? Será que eu posso ter uma vida com Deus só na consagração, dentro da igreja? Não. A consagração é individual. É individual, não vou chegar, porque eu vejo pessoas totalmente buscando consagração, às vezes a Bíblia diz que quando você jejuar, não mostra-se triste, não se mostra uma pessoa com tristeza, que às vezes a pessoa está jejuando, mas está com uma fome, isso não é jejum, amado. Quando você se torna a Bíblia diz que quando você jejuar, não transpareça que está jejuando, é conselho bíblico, não sou eu, não. Jesus disse para o discípulo, quando você estiver jejuando, e Jesus também relata que quando o discípulo também estava com Jesus, o discípulo também não jejuava, não. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não jejuam, não. Aí se torna uma pessoa vulnerável, que aquele discípulo foram expulsar demônio e voltaram envergonhados. Aí Jesus deu uma repreensão nele, pode os filhos da boda jejuar enquanto o esposo esteja com ele? Aí Jesus chamou a atenção, por quê? Jesus sabia que Jesus sabe, Jesus era Deus, mas ele havia uma vida de consagração. Vamos dar exemplo, quando você está dentro de uma situação, passando por um processo, vamos dar exemplo, onde eu estava falando que tem pessoa que tem um espírito de perturbação. Na festa da igreja, teve um jovem que chamou e pediu oração, que ele tinha perturbações na mente. Isso é relativo. Porque quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, Satanás ele vai perturbar. Vamos dar exemplo, tem depressão, que a pessoa muitas das vezes está cheio de problema emocional, decepção, tristeza, angústia. Às vezes o marido não está aí, então, ou o filho, muitas das vezes, não está aí. Nós vemos aí casos que estão acontecendo hoje, nos dias atuais, que são pessoas que às vezes não estão nem aí para a obra de Deus. E às vezes tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo, como a Bíblia diz, desordenadamente. Porque a Bíblia diz que tem pessoas que vão prestar conta, vão acabando, pagar um preço. E tem consequência, o pecado também tem consequência. Davi deixou isso bem claro. Quando Davi pecou com Betseba, botou Urias na frente da batalha, que mandou matar Urias,
Primeiramente, olha só o que Satanás faz dando com o homem e com a mulher. Os dois foi vítima, foi, mas o que mais vítima foi a Betseba. Por quê? Davi sendo um rei, sendo um homem que servia, que era um homem guerreiro, houve um olhar de atração pelaquela mulher. E o que aconteceu? Houve um adultério. Principalmente o olhar, humanamente falando, desejo, prazer carnal. Às vezes tem pessoas que, quando não destrói um casamento, não destrói um relacionamento, um namoro, um noivado, ele não sossega. Quando tem pessoas que fazem até feitiçaria para poder alcançar aquele objetivo daquela pessoa e às vezes acaba estragando, estragando, destrói um casamento. Obedecei o vosso pastor, sujeitai-vos a ele, porque ele veio por vossa alma, como aquele que não hão de dar conta, aleluia, dele, para que faça com alegria, gemendo, porque isso não é de vós. Quer dizer, olha só, realmente é. Primeiramente, Hebreu 13, 17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai. Quer dizer, sujeitar quer dizer você ter uma vida submissa a ele. Porque submissão hoje não tem mais, não. Hoje as pessoas não se submetem mais ao pastor, o líder da igreja. Hoje, tem pessoas que acham que a vida de pastor é só ter dinheiro. Ah, porque pastor, certa vez alguém falou para uma pessoa, porque o pastor Simar não tem carro, não tem isso. Como se tivesse assim, porque o pastor Simar não é um pastor Irmão, o que tem? Eu posso ter dinheiro se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não tiver um desejo de servir a Deus. Não adianta ter um carro, ter um apartamento em Malibu, ou em Copacabana, ou em outro lugar, e minha alma ir para o inferno. Não adianta nada disso. Não adianta eu ser um pastor cheio de dinheiro e as minhas ovelhas estar sofrendo. Não adianta eu estar dentro de uma tempo servindo e não prestar serviço à minha igreja. Não vai valer de nada. Então, quer dizer, é isso que eu estou falando. É se separar para Deus, é você se tornar uma pessoa obediente ao vosso pastor. Hoje eu sou pastor, hoje eu entendo. Antigamente eu não entendia. Eu acho que o pastor, eu achava, né, que o pastor ele não tinha que ter uma vida. Então, isso é relativo, porque tem pastor que, às vezes, passa de noite chorando, outro passa fazendo leitura bíblica, outro tira um momento com Deus, e cada um tem um momento. Eu tinha um pensamento que todo pastor não orava porque não queria, não. O pastor, quando ele tem compromisso, ele já vai dormir tarde, ele já vai dormir estressado, às vezes problema familiar, problema na igreja, de dívida. E hoje eu creio nisso, que o pastor, muitas das vezes, a pessoa julga muito o pastor. Não deve se julgar o pastor. O pastor, ele é homem com qualquer outro. Ele não é Deus, ele é homem, sujeito a errar, é sujeito a falhar. Você não pode julgar o pastor porque ele é um pastor. Tem pessoas que queimam o pastor, mas esquecem que o pastor também é homem, como Elias disse, sujeito a paixões, sujeito a se apaixonar por alguém, sujeito muitas das vezes, ter falhas, ter erro. Não julga o pastor não julgue um pastor pelos outros, não. Não faz isso, não. Porque pastor fulano está todo errado. Você está errando também, você colocando, apontando dedo para pastor. Se o pastor está errado,
consequência ele deu, não tem nada você se julgar uma vida. Você não está julgando o cargo pastoral, você não está julgando ele como pastor, você está julgando ele como pessoa. Então, isso se torna você também um julgador, você está se julgando a si mesmo. Seja você pastor ou não pastor, você também está se colocando como também está se tornando réu do inferno. Quando eu julgo uma pessoa que está falando assim, fulano está desviado. Vem cá, ele pode estar desviado, mas às vezes, aos seus olhos. Às vezes tem pessoa que julga a pessoa pelos olhos, não pela obra. Então, existe uma diferença. Às vezes a pessoa pode estar afastada da igreja, mas às vezes pode estar em comunhão com muitos que estão dentro da igreja, estão desviados dentro da igreja. Estão indo para o templo, mas estão desviados. Hoje nós temos posições que hoje, muitas vezes, evangélico faz. Ir para o barzinho evangélico, encher a cara, beber, fumar. Então, isso, para mim, é uma vida, não é uma vida de sacrifício, é uma vida. E muitas das vezes, essas pessoas, principalmente os pastores que têm jovem, ele tem que aconselhar o jovem a ter uma vida com Deus. Não só muitas das vezes, pode ter um lazer, mas sabendo que o lazer é um lazer puro, como diz Paulo aqui. Não é que muitas das vezes tem pessoas que falam assim, o pastor proíbe a fulano de ir para a praia. Não, o pastor ele não proíbe, não, pelo contrário. A Bíblia fala que a criação, a praia foi uma criação de Deus. Então, quer dizer, se Deus criou, você tem que só se posicionar como servo dentro de uma situação festa, é a mesma coisa. Em cada lugar que você vai, é você que vai se posicionar como servo de Deus. Não é proibido, não. O pastor, ele não proíbe ninguém a ir a lugar nenhum, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que essa palavra significa a pessoa a pessoa com Deus. A responsabilidade é pessoal, então não adianta. O que ele fazer fora da igreja, eu digo sempre isso. Dentro da igreja, ele tem que obedecer ao pastor. Agora, fora da igreja, é ele com Deus. O olhar de Deus é como chama de fogo. Então, ter uma vida de sacrifício é tudo isso que eu estou falando. É você se posicionar ao serviço da casa de Deus. É apresentar o vosso corpo e buscar os dons espirituais, buscar os melhores dons que a Bíblia aconselha, como nós já tivemos aqui com a irmã Nanine Paz, falando sobre os dons espirituais. Nós estamos sempre trazendo pessoas para trazer o conselho, que a pessoa não venha se submeter a errar, porque se errar consciente, é ele com Deus. Se ele vier a errar, entendeu? Pessoas que muitas das vezes foi dependente químico ou dependente. Nós estamos aqui trazendo pessoas dentro do parâmetro bíblico e eles estão falando sobre o que pode, o que não pode. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, Paulo ele fala muito isso, que porque pela graça me foi dado, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, mas antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quer dizer, a igreja pode ter muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, não. Porque a pessoa determina assim. Se vê uma pessoa no louvor, ele é bonito, é um dom bonito, quando a pessoa tem um dom de louvar. Mas e outras pessoas que muitas das vezes se empolga, né? Vai louvar e quer tomar o lugar da pessoa que está aí, isso aí se chama espírito de inveja, de olho grande. A pessoa, o diabo jogou no coração como jogou de Judas, aí vou lá. Você tem que louvar que nem fulano, tem que apanhar. Vamos dar exemplo, Satanás arruma um trama, porque Satanás ele joga a semente, a seta. Se a pessoa não tiver um coração voltado a Deus,
ela vai o quê? Vai dizer o quê? Não, eu vou tirar fulano ou fulana e vou entrar no lugar dela. E às vezes o que fulano faz, que tem amor pelo trabalho dela, a outra não tem. Às vezes, só para poder, às vezes, perseguir a pessoa. Às vezes tem pessoas que perseguem o levita, que persegue a pessoa que está num ciclo de intercessão, está intercedendo a irmã, ou irmão, ou o pastor. Às vezes tem pastor que persegue o outro, às vezes não ter o que o outro tem, amor. Às vezes tem um pastor que tem amor pelas almas. Chega na igreja, ele abraça a ovelha. Não precisa para ter amor também abraçar, não. Mas cada um tem aquilo, cada um, aqui Deus falou, que cada um tem um propósito, Deus tem um propósito. Então, nessa manhã, o propósito nosso hoje é levar você a uma consagração de vida, uma vida de saúde, que eu quero dizer, uma vida espiritual cheio de saúde, para você ter atitude dentro da igreja, é você se posicionar, o pastor te chamar, você esteja atento à chamada de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que acham que ser pastor é bonito, aí quer ser pastor. Às vezes não tem chamada de pastor, às vezes tem chamada de uma pessoa diferente, tem um chamado de posições diferentes, e às vezes quer ser um pastor e acaba matando a igreja. E às vezes sobe no púlpito só para dar espadadas, lambada, ou chicotada, ou não sei, cada um fala de uma linguagem, né? Mas eu digo que a repreensão, que a Bíblia repreende, ama, né? Aquele que se errou, Deus ama, castiga aquele que ama. Então, nós estamos falando aqui base, cada um tem uma maneira de falar. Cajado, conheci um garoto que quando eu ia dirigir o culto, ele dizia que eu só dava cajado. Não, eu chamava a pessoa totalmente, não atenção, mas repreendia. Eu não repreendia, muitas das vezes, dependendo da situação, eu repreendia, Deus falava comigo, eu repreendia, não somente um, mas todos, porque a Bíblia diz que quando uma ovelha erra, você tem que discipliná-la, porque hoje não está vendo mais isso, disciplina dentro da igreja. Hoje o membro peca, erra, o pastor, não é por ele ser bom dizimista, não, porque o interesse do pastor não é a ovelha, é o dízimo da ovelha. Então, isso é relativo. Então, mas tem um pastor que eu deixei de receber dízimo de ovelha, porque a ovelha não estava indo para a igreja. O que me interessa não é o dízimo, não, pelo contrário. O que me interessa é a alma da pessoa, é ver a pessoa em comunhão dentro do templo, com os irmãos. E a gente está sempre fazendo coisa na igreja para unir os irmãos, um jantar, nós vamos fazer lá na igreja, nós vamos fazer um churrasco, nós vamos fazer Nós sempre temos poder unir a igreja do Senhor, não é desunir. A Bíblia diz, ó, bom consolador é que os irmãos vivam em união, em unidade. Um falando a língua do outro. Quando não existe isso, não existe unidade. Às vezes a pessoa beija, abraça. Eu já vi pessoas chega perto de mim e falava assim: ah, pastor, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Quando fulano chegava, ele mudava assunto, dava um beijinho. Ah, meu irmão estava sentindo falta, maior espírito de falsidade. E eu só ficava olhando para dizer, assim do jeito que ele faz com o outro, faz comigo também. Né? Então, hoje a visão, hoje é consagração, hoje é você se separar para o serviço de Deus, é você querer aceitar aquilo que Deus tem para você. Amém? Não importa se você se acha uma pessoa, muitas das vezes, não sente competência, tem pessoas que acham que ele não, eu não tenho dom para isso, está se diminuindo. Deus não quer, quando Deus chama o homem, Deus não chama o homem, ele é um pastor, não. De membro, de ovelha, ele faz um pastor. Davi, para chegar a ser rei, ele passou a ser o quê? Ser pastor de ovelha. Né? Então, ele era filho
né? Ele era filho, mas temos muitas. A palavra de Deus fala muito de Davi como exemplo. Agora, hoje nós estamos falando que você hoje pode se tornar um Davi, um pacentador de ovelha, você pode se tornar uma pessoa dedicada à ovelha, a uma visita, a um hospital, a um presídio. Mas, irmão, pelo amor de Deus, apresenta o vosso corpo, mas não fica com esse relacionamento dentro de lugares que você, muitas vezes, a pessoa começa a ter uma visitar, começa a se visitar, fazer coisas, às vezes acaba criando um convívio atrativo, começa a ser atraído por pensamentos, às vezes confundindo, às vezes está dando amor espiritual, às vezes começa a dar um amor, começa a se apaixonar, isso é relativo. Aí as pessoas começam a olhar, o pastor caiu com a secretária, caiu com isso. Irmão, isso é ser humano. A Bíblia diz que quando nós formos ser humanos, nós estamos errando. Mas quando chegar a estatura de varão perfeito, ele vai deixar dessas coisas. Então, a Bíblia não podemos julgar uma pessoa pela sua aparência também, não. Então, tudo isso que eu estou falando, às vezes as pessoas me julgavam. Várias vezes eu fui julgado por pessoas que estavam dentro da igreja e passavam perto de mim, e muitas das vezes me apedrejava, me perseguia, às vezes sem causa, nem me conhecia. E aí eu me perguntava, Senhor, por que fulano me persegue? Eu nem conheço ele direito, ele me passa aqueles olhar. Então, eu já tive muita... eu fui pregar em igreja, que lá tinha pessoas totalmente com teologia, com anel de grau de seminarista, e às vezes a irmã me chamou para pregar e falou, não, hoje o pregador é o irmão Simar. E às vezes eu ia, e às vezes as pessoas ficavam me olhando a minha aparência. Né? Não é pela minha face, não, é porque olhava para mim e não dava nada por mim. Por quê? Porque não me via com os olhos espirituais. Quando você não vê o homem com olho espiritual, você acaba errando. Então, quer dizer, Davi não tinha nem parecer nem formosura. Os irmãos de Davi olhavam para Davi e não dava nada para Davi, mas tanto que Deus, quando o profeta, né, foi na casa, o Samuel foi na casa de Jessé, e Deus falou para Samuel não olhar, não atentar à aparência, nem olhar julgar, não, olhar segundo a vontade de Deus. E veio os irmãos de Davi para poder, não é, Deus falou, não, Samuel, não é isso não. Começou, foi até o sexto filho. Aí Samuel perguntou para Jessé, Jessé, você tem mais filho? Tem um que está lá no campo. Então Deus falou para Samuel, é esse que eu quero. Vamos dar outro exemplo, José. José tinha muito também, irmão. E só porque José tinha sonhos de revelação, os irmãos, quando José chegou para Jacó e disse que ele teve um sonho, que a lua e o sol inclinavam, já os irmãos de José já ficavam. Não, é porque não, os dois filhos que Jacó amava eram José e Benjamim. Eram os dois de mulheres, às vezes. Nós vemos, irmão, que Jacó ele foi enganador, usurpador. Ele usurpou a herança do seu irmão Esaú. Ele saiu da presença de Esaú, porque Esaú ficou irado, que ele roubou. A mãe ajudou ele, né? Mas lá na frente ele pagou um preço, e quem faz coisa errada paga um preço. Então a consequência foi Jacó sumir da presença de Esaú. Desde que a Bíblia fala que Esaú e Jacó, eles já brigavam desde o ventre. Olha só, duas nações brigando. E a Bíblia diz que o maior serviria o menor. E foi o que aconteceu.
profeticamente. Tanto que no final da história, Jacó lutou no vale de Jaboque com o anjo e prevaleceu. O que aconteceu? Deus mudou a história de Jacó e falou para Jacó que o nome dele não seria Jacó, mas seria Israel. Então, quer dizer, mudou o nome. Abra se tornou Abraão, Saraí se tornou Sara. Então, nome de homens de Deus que mudaram, consequente, a atitude que Deus mandou que ele tomasse. Então, são as nossas atitudes que mudam a nossa vida, são as nossas atitudes. Então, hoje, a atitude hoje é você se consagrar, é se posicionar, é não olhar o defeito do teu irmão, mas se tornar uma vida consagrada. Essa é a mensagem. Eu estou aqui, pastor Simar da Costa, conversando com você, falando sobre essa manhã de segunda-feira, um posicionamento de consagração. É você ter uma vida consagrada. Então, nós estamos aqui falando de vidas que querem servir ao Senhor e se posicionar como uma pessoa totalmente dependente de Deus. Eu estou falando de dependência, não estou falando de você ser dependente de alguém, estou falando de você ser dependente do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amados, nós vivemos nos dias que o homem tem muita depressão, tem muitas doenças, pois essa coronavírus que vai até, a gente sabe que é uma maldição generalizada pelo próprio pecado do homem, porque a doença ela não é gerada pela obediência, não, ela é gerada pela desobediência humana. Então, vamos ver, na China, da onde veio a doença coronavírus? Não é só, muitas das vezes ela veio da China, mas ela não veio da China, não, ela veio da desobediência. Quem criou o vírus dessa doença foi o homem, mas quem projetou no mundo foi o diabo, sabe por quê? E a atitude humana também, a ruindade, o coração humano, querendo, muitas das vezes o diabo ele quer se posicionar como Deus. E a Bíblia diz que ele fica sob o ar querendo ser Deus. Então a Bíblia, e quando Deus perguntou a Jó, né? Jó era um homem abençoado, íntegro, e Deus perguntou a Satanás, né? De onde ele vinha? Ele disse, passear pela terra. Aí Deus pergunta, você observaste meu servo Jó? Então, nós vemos que a Bíblia dá sequências de coisas que já aconteceram, de praga. A Bíblia fala que quando o povo de Deus saiu do Egito, começou a se rebeliar com Deus, Deus mandou o quê? Uma serpente de fogo para morder aqui. Todo aquele que mordesse, fosse mordido, morresse. E a Bíblia fala que também no Egito houve mortes. Então, consequência da desobediência de Faraó, Faraó quis se posicionar como Deus deles e acabou trazendo consequência para outros, para ele, para o egípcio. Então, tudo existe uma consequência. Então, nós estamos falando de obediência a Deus e submissão ao seu serviço. Então, nesta manhã, você está conversando, está ouvindo o pastor Simar falar de consagração. Hoje nós teremos o culto na minha casa aqui, né? Trazendo a palavra de Deus, trazendo louvor, trazendo totalmente pessoas, graças a Deus, nosso culto aqui tem sido uma benção, pessoas posicionando como membro daqui, mas nós, quando os irmãos orar, eu peço oração aí também pela igreja, Ministério Betesda, né? Porque são pessoas carentes, pessoas simples, pessoas de comunidade, pessoas que querem ter uma congregação aqui para poder se congregar comigo, mas não comigo em si, mas com o Ministério Betesda, porque aonde há carinho, ninguém foge. Então, irmão,
Peço oração aí pelo nosso ministério, pela minha vida, pelo aquilo que nós fazemos, pela live que nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo live, mas não é recurso financeiro, não, é porque nós gostamos, né? Sexta-feira nós teremos o irmão Adriano Abraão conversando comigo. Nós vamos ter surpresa, como eu falei para os irmãos aqui. Nós vamos ter pessoas que já estão se posicionando para poder conversar comigo sobre a respeito. Eu sou um pastor simples, sou o pastor de uma comunidade, tá? Sou pastor de comunidade, não sou pastor que tem o carro, que não. Eu sou o pastor simples. E eu amo essa posição, não de ser simples. Se eu tiver um dia que tiver carro, coisa boa, isso aí vai ser dependente de Deus. Eu não sou dependente de Deus. Nosso blog aí, tá bom? Amanhã nós temos consagração pela manhã da, com a nossa pastora Lucimar, com a nossa irmã também Alessandra Diaconisa e outras irmãs. E temos também, quarta-noite, nós vamos ter estudo da palavra com Deus com o pastor Simar na igreja. Quinta-feira, com a pastora Kátia Chapelém, à tarde. Sexta-feira, culto de libertação. Domingo, nós temos o culto de família. Então, amado, nós estou aqui, vou me despedindo. Tenho aí o nosso de celular para poder nosso site aí também. Você, desculpa aí, que a minha língua fica um pouco, desculpa. Nosso blog, conversando com o pastor Simar, eu estou sempre aqui com vocês sempre comigo. E eu quero desejar uma ótima segunda-feira para vocês. Um dia abençoado por Deus. E vamos orar para que Deus venha nos abençoar o nosso dia, para que Deus venha nos dar estratégia, o que fizermos, possamos ter êxito. Isso é para a gente poder termos vitória, amém? E faça o seu pedido, deixa aí no nosso blog, deixa aí nosso tweet aí, temos aplicativo aí, e temos aplicativo que você pode se posicionar aí pedindo conselho, tudo que tiver o meu alcance, eu puder fazer, eu vou fazer. Amém? O que eu não puder, eu vou dobrar meu joelho e falar com Deus. E Deus vai levar para você. Então vamos orar, falando em consagração, falando também de oração, numa palavra de oração. Senhor, nesta manhã, ó Deus, de segunda-feira, a qual Deus, Paulo nos aconselha que nós devemos apresentar o nosso corpo vivo, agradável a Ti. Senhor, que é o nosso culto, e nessa manhã, ó Deus, que aqueles que não viram ainda vão ver essa live, que eles possam, Deus, ser alcançados, Senhor, pela oração e pela, Senhor, obediência a Ti, Senhor. Senhor, que aqueles que estão enfermos, que estão com problema de separação, aqueles que estão com problema, Senhor, com filhos, e sucessivamente, etc. Possa eles, Deus, através dessa live, Senhor, alcançar a bênção. Senhor, seja conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Por aqui vou fechando essa live. Que Deus possa dar a você um bom dia e uma boa tarde também na presença de Deus. E continuamos com o culto na casa do pastor Simar. Venha ver e compartilhar com a gente esse culto. Amém? Com a presença da nossa irmã. E tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é Jesus Cristo. Teremos o culto na casa, né? Já falei. Então, sexta-feira com o nosso irmão Adriano Reis. Abraão, quer dizer, Abraão, falando sobre atividade física atuais. Vocês venham, assista, conversando com o pastor Simar, com o tema também amor, amar o próximo como a ti mesmo.
no Facebook, aqui na nossa telinha. Então, Deus abençoe você e bom dia. Deus possa despedir a gente com paz. Amém? Que a paz e a misericórdia do Senhor seja sobre nós e a graça do nosso Deus. Amém? Que tenha um bom dia. Um dia de consagração com Cristo Jesus. Amém.